Agosto foi o pior mês da história. Nos últimos 35 anos não se viu um número tão grande de falências em São Paulo. Em outubro, ao que parece, vai ser registrado o drama do mês de agosto. Só nos primeiros 18 dias de outubro foram registrados 536 pedidos de falência, ou seja, 11% a mais do que no mês de setembro. Mas quem chega num nível de falência, será que é mesmo um mau empresário? E os golpistas também se incluem nessas estatísticas? Quem conhece de perto este assunto é a gerente de informações cadastrais da Associação Comercial de São Paulo, Roseli Maria Garcia, que já está aqui ao meu lado. Roseli, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Roseli, quando a gente anuncia um número tão alto de falências aqui na cidade de São Paulo, sempre vem a curiosidade. O setor comercial, que vive reclamando da estabilização da economia, também estaria incluído nessa área de falências? Sem dúvida. Nós observamos que as empresas da área de comércio tiveram quase que o triplo do número de empresas da área de indústria em requerimentos de falência. Significa que essas empresas estariam sendo bastante afetadas pela atuação do mercado. E com relação a essas falências, qual seria o setor dentro do comércio mais afetado? O vestuário? Não haveria especificamente um setor onde você perceba um grande número que justificaria destacarmos. Mas o que nós temos observado realmente é que as empresas, inclusive, não são, ao contrário do que se pensa, empresas recém-constituídas ou que tenham se aventurado no mercado, no comércio. Nós tivemos alguns dados que nos demonstraram que 50% desses requerimentos são de empresas que existiam há mais de 9 anos, portanto, que desde o plano cruzado já passaram por quase 5 choques na economia. O que se questiona muito nesse sentido é se quem vai à falência é realmente um mau empresário, porque na área comercial se critica bastante o fato de que os comerciantes não sabem cobrar, querem ganhar na venda de um produto só, porque realmente nós estamos vivendo um período difícil, né? O que você tem a dizer a esse respeito? Olha, eu acho que existem os casos de maus empresários, mas nós temos que saber separar o joio do trigo. Muitas vezes ligados a problemas de sazonalidade ou problemas de realmente aquecimento ou desaquecimento da economia, o empresário acaba sendo vítima de toda aquela circunstância econômica que o país atravessa. Há os casos ainda daqueles empresários que vão à falência ou que têm sua concordata requerida porque preparam esta solicitação. Então, esses sim é que seriam os considerados maus empresários que teriam uma atuação irregular nas relações comerciais. Em tempos de vacas magras, os golpistas atuam muito na área do comércio? Olha, o que eu tenho observado é que os golpistas sempre atuam. Se as vacas estão magras é porque o empresário está ávido em negociar, em vender. Então, muitas vezes, ele se empolga quando recebe um pedido substancial que possa até colaborar para formar o seu caixa. E nos períodos de vacas gordas, o que acontece é que quando nós recebemos muitos pedidos de compra, não vamos olhar detalhadamente a cada um deles. É muito fácil passar ali despercebido alguma empresa que tenha a intenção de comprar para depois desaparecer e ter falência requerida ou solicitar concordata, etc. E nesse período especificamente estão aparecendo mais os golpistas, ou seja, está se formando uma quadrilha cada vez maior de golpistas? Não, nós não observamos isso. Aqui na capital, nós tínhamos no ano anterior, eu vou te passar os dados concretos de empresas que efetivamente faliram, desapareceram. Foram 60 ano de 94 contra 62 mesmo período deste ano. Então, você observa que o número não cresceu. Claro que está aí no mercado em atuação um número muito maior de empresas preparando esse golpe, efetuando as compras, cuja quebra acontecerá dentro dos próximos meses. O que observamos que cresceu, na verdade, foi o número de empresas afetadas. O ano passado, até setembro, tínhamos uma média de 3.500 empresas e este ano nós estimamos em torno, só aqui na capital, de 5.000 empresas que foram lesadas por essa ação fraudulenta, com um prejuízo de mais ou menos 25 milhões de dólares. Porque eu imagino que em tempos em que o comércio vai bem, os golpistas agem, mas os comerciantes se recuperam, né? Sim, agora, sim. Quando o comércio não vai bem, não vende muito, um golpista age, quebra definitivamente. Exatamente, você pode ter um efeito extremamente nocivo para o empresário honesto, que faz uma venda grande acreditando que aquela entrada de capital possa servir para uma injeção de dinheiro na empresa, e ele acaba tomando um prejuízo que o leva também a se tornar um inadimplente junto aos seus fornecedores.
Como é que agem esses golpistas? Eles têm empresa formada, não têm? Como é que é feito o negócio? Existem diversos tipos de golpe. O golpe das empresas fantasmas não é tão comum porque ele é muito fácil de ser percebido. Você visita a empresa, vê que ela não está instalada, já sabe que se trata de uma arapuca, como é chamada popularmente, né? O complicado são aqueles golpes muito bem elaborados, onde os golpistas adquirem uma empresa de preferência estabelecida há mais de 2 anos no mercado, de preferência ainda que tenha uma carteira de fornecedores razoável, nos quais eles possam continuar efetuando as compras, fazendo de conta que vão cumprir os compromissos, que está tudo bem, e num determinado momento deixam de pagar, desaparecem. Existem algumas características que são básicas para essas empresas. Elas, normalmente, você percebe uma troca de sócios, são retirados os fundadores ou sócios que já têm alguma experiência, admitidos novos elementos. Elas começam a diversificar os produtos que estão comprando em relação à atividade da empresa em si. Comprar papel, confecção, material de construção, veículo, etc., quando, na verdade, o que ela precisaria talvez fosse só concreto, tá? E começa também a indicar fontes de referência, que são empresas viciadas em dar boas informações para firmas que estão preparando o golpe. É muito comum na prática comercial que quando se vai negociar com uma outra empresa, façamos consultas aos fornecedores, aos bancos, para saber como é que está o comportamento comercial. E é nesta hora que o empresário, que não tem toda uma estrutura para poder cruzar essas informações, ele acaba entrando no golpe. Porque é muito bem estruturado, a empresa existe, os fornecedores dão boas informações, mas na verdade são informações frias. Bom, pelo que você está me falando, então funciona uma verdadeira máfia, né? Sim, quer dizer, tem os sim. maus, os golpistas, né? Os maus empresários, né? Porque acabam tentando vender alguma coisa ou comprar alguma coisa para a empresa deles. E tem aí uma rede total de ajuda, ou seja, empresas que acabam oferecendo, digamos assim, uma indicação, né, para aquela empresa que é uma empresa picareta, né? Exatamente. É uma verdadeira máfia, então. É uma Agora, máfia, muito bem organizada. Pois é, como é que se descobre isso? Existe alguma coisa que a associação comercial possa fazer ou possa fazer uma lista negra, né? Como tem a lista dos cheques sem fundo e tal, existe isso? A lista negra não pode ser divulgada em razão da legislação vigente, inclusive o Código de Defesa do Consumidor proíbe qualquer tipo de divulgação nesse sentido. Mas nós temos lá na associação um complexo de informações que, além de dar informações sobre as boas empresas, né, aquelas seguras para negociação, consegue prevenir aos nossos associados da ação dessas empresas com atuação fraudulenta. Porque nós temos diversos convênios com a junta comercial, cartórios de protesto, e temos um corpo muito grande de empresas que, quando estão negociando no mercado, nos consultam. Então, nós começamos a identificar se aquele volume de compras a crédito está normal ou se começou a sofrer alguma elevação. E a partir daí nós vamos nos aprofundando, cruzando os dados com aquelas firmas que já foram referências, verificando se houve troca de sócios e vamos comunicando aos nossos associados esta mudança drástica no perfil da empresa. Já aconteceu de o golpista ser tão bom assim que nem a associação comercial conseguiu captar que existia falcatrua? Já, sem dúvida. Sem dúvida, porque nós atendemos a um corpo de associados. Então, é com esses que nós temos o relacionamento. Imaginemos que a empresa atue em outras regiões onde não houve consultas para a associação, nós não conseguimos detectar. Como é que agem exatamente esses golpistas? Eles enganam os comerciantes de que forma? Eles dão cheques predatados? Como é que é a história? Isso não é o mais comum. Você tem a prática da cheque predatado, cheque roubado, cheque sustado, mas o golpe elaborado, ele consiste na compra a crédito, faturamento para 30, 60, 90 dias. E o que é mais grave, as primeiras compras são pagas para conseguir confiabilidade do fornecedor. Então, quando começa a acumular um valor muito grande e ele sente que já o momento levantou dinheiro suficiente para desaparecer, ele começa a atrasar e aí começam a estourar protestos, cheques sem fundos e as falências. Então quer dizer que no caso o golpista ele dá até um sinal, mostra Sim, ele pode... que é bom caráter, paga uma Exato. parte e fala, dá para faturar o resto para mim, e o comerciante fatura. E não tem como levar essa fatura adiante e processar a pessoa, Sim, o golpista? Tem. O problema é que nós temos observado que esse procedimento muitas vezes não surte qualquer efeito. Porque quando o golpista deixa de pagar, ele desaparece.
essa mercadoria já foi repassada, dificilmente você consegue localizar, mesmo com auxílio da polícia, etc., alguns dos componentes desse grupo. Mas e com relação à empresa que ele representa? Porque eu imagino que um comerciante ele tem que tomar esse cuidado, ou seja, se eu sou comerciante e você vai comprar alguma mercadoria da minha empresa, eu vou verificar onde é que você tem a sua empresa, como ela funciona. Eu acho que é o mínimo de cuidado, né? Sim, sim, é o Eles mínimo. desativam essa empresa que supostamente... Simplesmente somem, tiram placas, letreiros, você não encontra ninguém, empresa fechada. E qual é o critério deles? Eles dão golpes simultâneos? Muitos, muitos. Tentam comprar de 50, 60, 70 empresas a crédito no mesmo período. Nós observamos para algumas empresas cerca de 400 títulos protestados. Significa que lesou pelo menos a 300 outras empresas nas compras para aquele golpe. Agora, nem sempre você consegue perceber que a empresa é uma arapuca só com essa visita, como você me citou. Porque eles têm todo um know-how para a montagem da empresa. Todo um aparato, Sim, alugam carro, pessoas muito bem apresentáveis. Você encontra um escritório em funcionamento normal, mercadoria entrando, mercadoria saindo. Eu acho até que para que o empresário consiga se precaver desses golpes, ele precisa realmente do auxílio dos serviços especializados, que são os centralizadores das informações que ficam por trás dos bastidores. Ou seja, então qualquer comerciante, antes de realizar um negócio, deve consultar a associação comercial, ter informações sobre a empresa para saber se é válido ou não fazer o negócio. Fazer o negócio. É que às vezes na ânsia de vender, né, porque o comércio está ruim, o comerciante fala assim, esse cara tem uma cara boa, eu fui lá na empresa, normalmente a empresa tá funcionando. É assim, né? E aí quando vai ver no final da história, tudo vai para o espaço. Exatamente. Quais seriam as dicas principais para prevenir o comerciante de levar esse tipo de golpe? Bom, a primeira, é claro, seria se valer de um órgão de consulta, mas existem alguns truques, né? Nós recomendamos, por exemplo, para tomar muito cuidado com as compras efetuadas por telefone. Para observar se entre as fontes de referência indicadas, com relação ao ramo da empresa que está nos procurando para comprar, nós temos realmente firmas que são significativas para aquele setor. Vou dar um exemplo hipotético. Se você pegar uma empresa de construção que precisa comprar concreto, ela não pode te dar como referências empresa de produtos alimentícios, confecções, porque não está relacionado à sua atividade principal. E normalmente nós percebemos isso. Existem indicações de empresas muito grandes, conceituadas, porém que não abrem referências a público. E entre elas, aquelas cujo nome é desconhecido, genérico, que não dá para saber do que se trata e que são as que dão as ótimas referências, dizendo que o cliente paga pontualmente, que efetua compras boas. A outra é realmente verificar como é que está o preço do teu produto em relação à concorrência, porque nenhum cliente cai do céu, né? Se o preço está alto, se você está puxando mais um pouquinho, está dando um prazo que não é o ideal, por que será que aquela venda se realizou tão facilmente? Será que é porque realmente a tua empresa está no dia, né, de sorte, né? Ou se porque está sendo vitimado por um golpista? E sempre procurar checar referências, telefones, pedir o máximo de documentação possível, com o cuidado de não receber documentação falsificada ou desatualizada. E nesse ponto a associação comercial pode ajudar? Ou seja, você recebe uma documentação para avaliação e você leva na associação para ver se a documentação está em ordem, se é aquilo mesmo? Na verdade, nós nem elaboramos a nossa informação baseada na entrega pela própria empresa, na entrega voluntária. Nós temos um convênio com os órgãos oficiais, que nos comunicam automaticamente qualquer alteração que a empresa tenha sofrido. Então, se ela mudou de sócio, por exemplo, mesmo que ela não queira divulgar isso à praça, a junta comercial com a qual nós temos um convênio nos comunica essa alteração. Então, solicitando a informação, nós damos a posição atualizada da empresa. Certo. E no caso, por exemplo, de empresas que são conceituadas no mercado e são vendidas recentemente depois da negociação, existe algum cuidado? Como agir nesse caso? Esses casos são delicados porque às vezes nem dá tempo de tramitar a documentação legal e a empresa já está de posse de novos elementos. Esses são os casos que nós conseguimos pegar pelo índice de consultas elevado. Porque se ela tem a intenção de golpe, ela começa a comprar. E essas consultas começam a mudar. Se ela comprava 3 ou 4 vezes a crédito por mês, ela pula para um patamar de 5, 6, 7. Então ela já passa para uma situação de observação e acompanhamento. E o nosso associado fica sabendo que nós estamos tentando descobrir o que foi que aconteceu na composição da empresa para que
tivesse havido essa mudança. Por que os comerciantes caem tanto no golpe do cheque predatado e roubado? Porque normalmente quando você faz uma compra, você que é consumidor faz uma compra, normalmente o comerciante ele checa o seu cheque, liga lá para o telecheque. Telecheque, o telecheque para saber se tem algum problema com o seu cheque. Por que no caso de operações comerciais isso não acontece? Por que eles são pegos tanto assim na surpresa com esse tipo de coisa? O que nós temos observado é o seguinte: acontece muito a emissão de cheques de terceiros para compras na relação entre empresas. Então, nós recomendamos que ao aceitar cheque de terceiros, é necessário fazer uma averiguação completa, inclusive consultar o telecheque, ainda que seja uma relação entre empresas. Porque são diversos os casos de cheques roubados, alguém liga de outro estado dizendo, olha, tenho aí um É pela falta de consulta exclusivamente que acontece esse tipo de fraude? Não, existe um outro problema que é o próprio vitimado que não comunica que foi roubado. Então, suponhamos você perde o seu talão ou é roubado e não faz a comunicação imediatamente. Naquele ínterim de algumas horas entre comunicar o banco, comunicar o sistema telecheque, que tem um telefone 1522, fica no ar 24 horas recebendo esses avisos de cheques roubados, a empresa já distribui, compra, etc. É mais rápida do que se possa imaginar. Sim, sempre eles são, né? Sempre arrumam uma forma rápida e eficiente. Roseli, para a gente concluir, uma empresa, um comerciante que foi fraudado, o que ele deve fazer? Como ele deve agir? Tomar cuidado nas próximas vendas. Principalmente isso. Mas deve entrar em contato com a associação? Pode entrar em contato conosco, nós passaremos todas as informações disponíveis. E muito cuidado mesmo, porque é comum que quando uma empresa é fraudada, que ela seja procurada por outras empresas. Essa situação se espalha. Foi fácil comprar, vamos retornar para fazer novas compras. Tá certo, então. Bom, os comerciantes que estão nos assistindo e que quiserem maiores esclarecimentos, maiores informações, qual seria o telefone da Associação Comercial? 244-3551. 244-3551. Roseli Maria Garcia, muito obrigada. A Roseli é representante da Associação Comercial e veio falar sobre esse problema de golpes na área do comércio, que é um problema que tem atingido bastante os comerciantes e tem levado muitos deles à falência. Obrigada pela sua presença. Obrigada.